Estamos chegando com o nosso quadro Saúde Plena com a doutora Priscila para esclarecer as dúvidas de vocês, telespectadores. Hoje é dia de esclarecer dúvidas de vocês que participam com a gente através do nosso e-mail, sudminasinfoco@gmail.com, também através do WhatsApp que aparece aí, que é o 359-8853-9542, ou pelas redes sociais. As pessoas às vezes mandam lá inbox, às vezes as pessoas vão direto para a doutora Priscila, já comentam lá, já falam. E ela está hoje aqui no nosso programa Sul de Minas em Foco para tirar as suas dúvidas. Doutora Priscila, mais uma vez, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, Lucas. E já quero ouvir aí o que tem para a gente hoje. Olha só, a gente vai começar aqui com a dúvida do José Carlos Batista, de Jacutinga. Ele disse que viu o programa pelo YouTube e gostaria de saber se é possível ter rinite crônica. Sim, é possível, inclusive alérgica ou não alérgica. Né? Quais são os sintomas mais frequentes na rinite crônica? O nariz, né, entupido, sim, espirros, coceira, lacrimejamento, o olho fica lacrimejando. E o mais importante é saber que hoje tem tratamento. Porque antigamente, eu não sei, quando eu era criança, com você também era assim. Senhora. Tem rinite. Era resfriado direto, né? Vive com resfriado, minha menina. E não era. Foi descobrir depois de velho que era rinite. Chegava em lugar que tinha mofo, né? Nossa, e começava a espirrar, assim. Tem gente que é assim. Então, hoje já tem tratamento. Então, tem tratamento medicamentoso, tem imunoterapia, tem algumas vacinas que podem ser feitas. Então, procurem um profissional para te ajudar, porque realmente é algo que incomoda, né? Não vai trazer um risco para a vida, nada disso, assim, né? Mas justamente por ser crônico, né? É algo com que você tem que conviver com isso por muito tempo. De repente, a cada mudança de tempo, a pessoa já sofre, Exato, né? Atrapalha a qualidade de vida, né? É desconfortável. É que a gente não pode fazer propaganda, mas tem hoje algo que você põe no nariz sem Sensorini, que é um espetáculo. Você põe lá, você passa tranquilo. Né? Mas assim, existem meios, mas né? Tem que ser recomendado por um profissional. Tem que ser recomendado por um profissional, é médico, tá? Eu fui no médico, eu tô rindo, e ele me recomendou. E assim, foi minha salvação. Fica a dica pra você, viu, José Carlos? Jacutinga, procura um otorrino aí, né? Minha filha tem também. Tem também? Nossa! Então você já tá acostumado, já sabe o que é viver. Ainda mais eu que trabalho em estúdio, tem ali fechado, ácaro, não tem ventilação, ar-condicionado, enfim. É complicado. A minha salvação foi isso aí. Procura um otorrino. É sempre bom orientar, né, doutora? Médico sempre. A Lavínia Aparecida Rios, aqui de Pouso Alegre, está em processo de divórcio e gostaria de dicas para saber levar o relacionamento entre o ex e 3 filhos. Olha só, pergunta importantíssima, ainda mais na fase em que a gente está vivendo, que de cada 2 casamentos, um acaba terminando em divórcio. Essa é uma fase realmente difícil, né? Envolve um luto aí de um relacionamento, às vezes os motivos também complicam ainda mais essa situação. Então ela está certa em ter essa preocupação com os filhos. Se estiver muito difícil, eu costumo recomendar assim, um terapeuta, geralmente voltado para essa área familiar, um terapeuta familiar para ajudar na resolução dos conflitos. Mas o mais importante é deixar os limites claros, evitar brigar na frente das crianças, manter o respeito, né? Entender que assim, o papel de mãe e o papel de pai, ele sempre vai existir. Então, houve um vínculo ali, não tem como, né, você eliminar... Ainda mais são 3 filhos no caso da Lavínia, né? Isso é extremamente importante. Os filhos precisam da presença dos pais, da convivência com os pais. Então, ter esse olhar de o que é possível fazer para manter essa convivência o mais saudável, né? Como a gente consegue tornar essa convivência mais saudável possível, né? Tem que respeitar isso também. Quais são as possibilidades, né? Porque cada caso tem uma individualidade, né? Então, estabelecer os limites, ter uma comunicação clara, tanto com os filhos quanto com o ex-cônjuge. E, se tiver muito difícil, né, evitar os conflitos, mas... se tiver muito difícil, procurar uma ajuda profissional. Tá aí, ó, respondido aí, Lavínia. Agora é a Paula Macedo. Gostaria de ler seu livro, Como Faço para Comprar? Tenho problemas de relacionamento com a irmã e o cunhado e que dica me dá? São muito invasivos. A Paula Macedo.
Quer comprar seu livro, doutora? Paula, onde está vendendo? Aí, ó, eu tenho 2 livros. Um livro é o que as redes sociais não mostram, que é um diário. Ele foi escrito à mão, ele não tem mais físico. Inclusive, se tiver alguém de alguma editora aí nos assistindo, quiser me fazer uma proposta, uma segunda edição, estamos abertos. Olha, já aproveita o espaço, é isso aí. Aí, ó, porque já tá tendo procura, sabe? Sim. O pessoal sempre me pede, mas o físico, ele já esgotou. Eu lancei em 2019, então não tenho nenhum volume mais. Mas em e-book está disponível na Amazon, amazon.com.br, você consegue ler pelo celular. E eu tenho um livro no meu site que consegue baixar. Ele chama O Maior Poder do Mundo. Foi um que eu escrevi para a Isabela, minha filha. Também é um diário. E foi quando eu fui correr a Maratona de Nova York. E aí eu comecei a escrever porque nós ficamos longe. Foi a primeira vez que eu fiquei longe dela tanto tempo assim. Então tem esse também, ele é super gostoso. O mais interessante desse livro, eu escrevi e na época a gente já filmava tudo. Então são várias viagens, não só essa, porque depois ele continuou. E aí tem vídeos, tem fotos. Então tudo que eu conto, depois a pessoa ainda consegue assistir. Então no site pricomamor.com.br pricomamor.com.br. Procura lá e baixa grátis do Maior Poder do Mundo. Depois me conta se gostou. Ó, Paula, tá aí. E ela quer saber relacionamento. Invasivo cunhado e irmã. Invasão de privacidade. Comum, né, doutora? Comum, né? O que eu costumo dizer, Paula, é o seguinte. Realmente é muito difícil conviver com pessoas que são invasivas, mas as pessoas só conseguem invadir o nosso espaço quando nós permitimos. Geralmente, quem é muito adaptável, muito flexível, realmente a pessoa vai invadindo, e aí você vai se encolhendo, e daqui a pouco você fala, mas eu tô encolhida aqui, eu preciso sair daqui. Então, fique atenta a isso, porque às vezes uma característica sua que é boa, começa a te gerar um problema. Então, observe como você pode colocar esses limites, entendeu? Em que momento você vai colocar. Tenha esses limites claros, primeiro para você, antes de colocar para o outro. Entendeu? Espera aí, numa situação assim, até onde eu posso ceder? Isso aqui tá ok pra mim? Porque ceder não é o problema. O problema é só quando a gente cede além daquilo que a gente tolera. E isso é muito individual. Cada pessoa vai ter uma tolerância. Como são, às vezes, né, envolve aí cunhado, enfim, isso fica ainda mais delicado. Então, eu não sei se o cunhado é o irmão do marido, né? Aqui diz que a irmã dela, certo, o cunhado é casado com a irmã. Ah, não, então tá. Bom, menos mal, porque daí você tem a sua irmã e aí fica até mais fácil, né? É mais difícil quando é da família do outro ainda. Mas a minha recomendação é essa, sabe? Tenha o seu limite claro para você e a partir daí comece a colocar esse limite para os outros. Isso é importante, porque senão depois o relacionamento fica intolerável e você vai tolerando, aí explode e aí dá mais problema ainda do que simplesmente colocar o limite. Vixe, aí tá a dica aí, viu, Paula? Preste atenção. Manuel Haddad Júnior, que tipo de alimentação é bom evitar para quem está fazendo tratamento de câncer de pele? Não tem uma alimentação específica para quem está fazendo câncer de pele, mas a gente tem referências a respeito do que é uma alimentação saudável, porque isso ajuda tanto durante o tratamento de câncer, qualquer câncer que a gente está falando, mas também, inclusive, na prevenção, né, desses cânceres. Então, a minha sugestão é, primeiro, evitar bebida alcoólica. Segundo, evitar os alimentos embutidos, né, ricos em conservantes, os enlatados, sardinha, mortadela, presunto, todos esses. E tentar manter a alimentação o mais natural possível. Evitar os alimentos que são muito processados, esses alimentos em que você vai lá ler o rótulo, viu lá, tem ingrediente que você desconhece, que são nomes esquisitos, que não são nomes de comida. Evitar isso o máximo possível. Tem gente que às vezes fala assim pra mim, ai doutora, mas se eu tirar isso daí não sobra nada. Eu falo, gente, sobra muita coisa. Legume, verdura, fruta, as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, sobra.
As carnes mais magras, peixe, frango, queijos mais magros, o ovo. Então a gente tem muitas opções aí e você pode variar, né? Aprender a fazer com temperos diferentes. E é lógico que não é tão prático às vezes como ir lá pegar um pacote prontinho, abrir e comer, mas é a sua saúde que está em jogo. Então tenha o hábito. Eu falo, se você tem um pouquinho de preguiça e essa é a questão, essa questão da praticidade pega muito para você, quando você for, por exemplo, à feira e comprar fruta, já deixa lavada, já deixa picada. Tenha sempre uma banana ali disponível porque é algo Mais fácil. fácil, né? Exatamente. Então, facilite a vida. Facilite a adoção de um bom hábito. Doutora Priscila, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação aqui hoje no nosso programa Saúde Minas em Foco. Obrigada a vocês. Não deixem de enviar as perguntas. Eu tenho certeza que tem muita pergunta aí que, inclusive, gera mais dúvidas. Então, continuem nos acompanhando. Um beijo grande e estamos aqui para ajudar sempre. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até o próximo programa Saúde Minas em Foco. Tchau!